família e as leis sistêmicas. Nós vamos falar sobre isso. É muito importante que a gente tenha em mente que existem sim parâmetros para medir réguas, uma régua simbólica, para medir a qualidade da família, a qualidade da convivência. Principalmente quando a gente intenciona criar uma família, né? É importante saber desses conceitos que eu vou falar agora, porque isso serve de alerta e, opa, existe isso, eu vou cuidar para que isso esteja garantido, tá? Então vamos lá. O Bert Hellinger era um alemão, faleceu há pouco tempo, uns 2 anos. Aliás, 3. E ele era seminarista, ele estudou para ser padre, se tornou padre, estudou muito Gestalt, psicanálise, psicodrama. E depois da Segunda Guerra, ele foi designado para ir para a África para montar escolas católicas lá. Então ele foi estar com a tribo Zulu. E na convivência com aquela sociedade, ele percebeu que não existia nem depressão e nem ansiedade. Ele ficou super curioso. O que será que acontece aqui? Então ele, convivendo com aquelas pessoas, logicamente que existiam problemas, mas eram bem mais a menos. Então, ele observou e percebeu que existiam 3 leis que eles respeitavam e que eram norteadoras de uma boa convivência. E quando ele foi observar o conteúdo daquelas leis, ele percebeu que são leis que podem ser aplicadas em qualquer nível de convivência humana. Trabalho, escola, rua, banco, padaria, no casamento, em tudo. São 3 leis interdependentes para que tudo corra bem. A ordem diz respeito à sequência, à ordem de chegada no mundo, tá? Então, a gente nasce, cresce, se desenvolve, trabalha, prepara o mundo para a próxima geração e traz a próxima geração. Por causa disso, nós oferecemos para os nossos filhos os recursos mínimos necessários para a formação dessas crianças. Alimento, vestuário, remédio, escola, afeto, orientação moral, certo? Ok. Equilíbrio. Cada um de nós tem um papel a desempenhar perante o outro. Então, na questão da hierarquia, nós como pais temos que educar, amar, orientar, apoiar, e os filhos nos honrar, obedecer até a idade da maioridade, enquanto são dependentes, acatar nossas determinações. Uma vez que nós somos mais velhos e experientes, nós temos a obrigação de orientá-los e de protegê-los. Então, a educação e o estabelecimento de limites é necessária, e o estabelecimento é necessário para que essas crianças cresçam o mais saudáveis possível. Essa lei de equilíbrio, ela também se refere aos irmãos que convivem comigo, são meus parceiros. Se eu sou a mais velha, na falta dos meus pais, a minha palavra tem mais força, deve ser ouvida, certo? No trabalho, eu me remeto ao meu supervisor ao coordenador, o coordenador ao chefe de divisão ao diretor, presidente. Então, existe hierarquia, existem papéis que nós devemos cumprir diante do lugar que cada pessoa ocupa no mundo, né? Você se dirige a um juiz diferente de como dirige a um padeiro, justamente por essas questões que a autoridade do juiz exige uma certa cerimônia, né? Uma diplomacia maior. E o pertencimento, na verdade estou falando nessa ordem, mas não é porque pertencimento tem menos importância, talvez seja até o maior. Que é a necessidade da gente pertencer, da gente se sentir importante, amado, aceito, validado por quem a gente ama. Então, a criança, quando nasce, ela não sabe que ela é gente. Ela vai ser gente observando gente, para começar. Prova disso é que existem as crianças lobo, né? Existe na literatura, você pode pesquisar, crianças lobo, história de crianças que foram vítimas de acidentes e sobreviveram porque mamaram nas lobas, no meio das florestas, né? E essas crianças adotaram o comportamento dos quadrúpedes, né? Dos animais ali, andar de 4, rosnar, rasgar a carne para comer, né? Então, nós aprendemos a ser gente observando gente. Dentro dessa questão do pertencimento, nós temos que estar atentos ao olhar que valida.
Então, a criança, desde sempre, ela precisa da gente para se alimentar. Só um minuto. Para sobreviver. Porque sem esse pertencimento a gente morre, né? Tanto que a raça humana não foi extinta por causa do trabalho em grupo, que é o pertencimento, certo? E nesse pertencimento, para um desenvolvimento mental saudável, nós precisamos mostrar para a criança a importância que ela tem, nós temos que oferecer para ela recursos subjetivos que a ajudem a aprender valores. Então, veja, por que você acha que na escolinha as crianças brincam muito? Para se divertir? Não, para aprender regras. Primeiro eu, depois Joãozinho, depois a Ritinha, depois a Lucinha. Eu não posso furar fila. Isso aqui é meu, esse aqui é seu, mas eu posso te emprestar e você me empresta, certo? O Joãozinho está chorando, vamos abraçar o Joãozinho para ele ficar mais alegre, porque ele machucou o joelhinho. Então a criança na escola, na pré-escola, ela aprende valores sociais e regras sociais. Aprender a respeitar a fila, aprender a respeitar a hierarquia. Não se grita com a professora, não se grita com o diretor, tá? Então, a criança, ela precisa da gente para se tornar gente. E precisa de gente boa para que ela se torne uma pessoa boa, certo? Então, dentro dessas leis, imagina aí os seus pensamentos, como é que estão em relação a essas leis da ordem, equilíbrio e pertencimento, né? As falhas que você identifica no seu sistema, na questão do não cumprimento do papel de alguns perante os outros, do não respeito à hierarquia. Então veja, em relação ao casal, também tem tudo isso. E o casal precisa se doar um para o outro na mesma proporção. Respeitando aí a questão das necessidades que cada um tem, respeitando o papel, que é o equilíbrio, o papel que o marido e a esposa têm um com o outro, e o pertencimento, que uma vez que eles estão bem, o casamento se mantém. Então, qualquer negligência a qualquer dessas leis vai gerar um distanciamento que vai influenciar na vida da família, né? Então, a infidelidade, a desonestidade, a jogatina, a preguiça, a malandragem de não trabalhar, de não fazer o que precisa, a não proteção aos filhos, ao lar, a qualidade dos diálogos, falar palavrão na frente da criança, deixar a criança ver qualquer coisa na TV, tudo isso vai gerar problema, tudo isso. Então, nesse caso, vão surgir os problemas e a criança que não tem para onde correr vai se emaranhar nesses problemas. Então, quando a gente se emaranha, segundo as obras de Bert Hellinger, uma vez que você critica, você está emaranhado. Então, se você criticar a grama do vizinho, você está emaranhado com o seu vizinho. E esse emaranhamento é porque ele entra no seu campo mental, tá? Entra no seu campo mental. Fica ali aquela pedrinha lá incomodando ali, né? O que você tem a ver com a grama do vizinho? Por que você está preocupado com a grama do vizinho? É sarna para se coçar. Deixa a grama dele lá. Se você está com inveja, cuida da sua. Certo? A importância que nós precisamos sentir que temos no nosso grupo familiar, ela precisa ser muito clara, porque se não houver uma clareza, nós vamos desenvolver baixa autoestima. Nós vamos desenvolver uma autoimagem negativa e vamos nos tornar presas fáceis para pessoas abusivas. E aí entra o abuso psicológico, o abuso físico, a pedofilia, o abuso financeiro, né, quando o outro se apropria do que é nosso, quando tudo que você produz o outro absorve e não faz a parte dele. Então, quando nós temos uma convivência familiar X, nós estamos decretando um futuro para os nossos filhos não muito legal. Por isso que os problemas muitas vezes se repetem geração após geração, porque eles não são solucionados. Quando o pertencimento não é claro para a criança, ela vai buscar afeto em outros lugares, porque ela precisa do afeto.
ela precisa de se sentir importante. Porque a criança, assim como o adolescente, a criança está numa fase de construção de identidade. De 1 a 7 anos, mais ou menos, a criança está se construindo em termos de personalidade. E os elementos que ela absorve ao redor vão compor a construção dessa identidade. Então, isso me faz pensar nas pessoas que não se amam, nas pessoas que se criticam, que têm uma autocrítica severa. Vamos pensar que você é fruto daquilo que você recebeu. E que às vezes você fez até milagre, tirou leite de pedra para ser quem você é. Então, eu peço agora nesse momento que você tenha um olhar mais amoroso para si mesmo. Que você se ame, que você se considere um pouco mais, para não se sentir um lixo, para não se sentir uma pessoa desprezível, uma pessoa que não tem valor, que não vai conseguir chegar num patamar legal de vida. Porque o que a gente viveu lá atrás influencia muito nisso. Haja coragem para a gente quebrar isso. Haja coragem para a gente contestar o que os pais transmitiram. Porque se os pais não nos amam, se os pais não demonstram afeto, não nos protegem, não nos garantem o mínimo necessário, o que a gente vai entender? Que a gente não tem valor, que não merece, e aí a gente vai crescer tentando que provar isso para o mundo. É daí que surgem muitos transtornos de personalidade, borderline, histriônico, porque a pessoa, na base do desespero também, ela vai buscar se compor. Então, os adoecimentos psíquicos, eles não acontecem simplesmente por genética, mas também por uma série de fatores ambientais, que a pessoa vai convivendo e vai reforçando até estourar a bomba na nossa vida, tá? Então, pense nisso, avalie como foi a história da sua família, avalie quem é você tem exercícios aí pela frente, nós vamos analisando. Quanto mais informações você coletar da sua vida, a partir desses paralelos que a gente está fazendo com essas exposições, você vai ter mais clareza. Por que você está onde está hoje? E por que não está melhor? Tá? Isso aí é o caminho para a cura. Vamos para a próxima aula.